A paz do Senhor, irmãos. Hoje eu vim trazer uma palavra muito importante que reflete na vida da gente atual, né? Às vezes a gente se depara com certas situações e quer fazer na força da emoção, no pensamento, na cabeça quente, né? Que me dizem, né? Então quer resolver ali na hora. Esquece que temos um Deus zeloso, que protege a gente e tudo tem que ser no querer dele, né? Não pode ser na força do nosso braço. Então, hoje eu vou trazer para vocês uma palavra. Eu vou ler para vocês o capítulo o versículo, não, o Samuel 1, capítulo 30, do 1 ao 8, né? Do versículo 1 ao 8, né? Porque aqui tem uma palavra poderosa e com certeza vai ajudar na sua vida. Bom, vamos lá. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziglag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negueb e incendiaram a cidade de Ziglag. Ou seja, Ziglag era o acampamento que Davi tinha deixado seus recursos e sua família, né, para ir para fazer o ataque, né? O ataque foi em outro local. Só que os amalequitas, por estratégia, viu que Davi tinha deixado esse meio que ponto fraco, né? Era um lugar seguro, mas eles descobriram esse lugar. Então os amalequitas foi lá, esperaram todos os soldados sair, Davi e seus soldados, para ir para a guerra. E eles foram lá e foram direto, entre aspas, no ponto fraco, né? Que estava lá as mulheres e os filhos de todos os soldados do rei e os recursos e o acampamento. Ele era um acampamento seguro. Então eles foram, todo mundo foi para lá, né? Os amalequitas foram direto para atacar ali, né? E lá levaram como prisioneira as mulheres que lá havia, desde as mais jovens até as mais idosas. Não mataram ninguém, né? Vale ressaltar, não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ou seja, eles não fizeram nada, né? Eles só realmente raptaram, né? Os amalequitas raptou as mulheres e os filhos dos soldados de Davi, e de Davi também. Ao chegarem a Ziklag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então imagina, você sai de casa e quando volta, numa situação dessa, assim, né? É desesperador, né? Sua mulher, seu filho sumiu e tá tudo destruído, né? Pegando fogo. Aqui era um acampamento, né? No caso, né? Mas eles estavam voltando da batalha e quando eles voltaram para o acampamento, cadê? Tudo pegando fogo. As mulheres e os filhos sumiram e não sabiam o que tinha acontecido, né? Ou talvez até sabiam, né? Mas eu não prestei atenção se em algum momento eles falam que Davi sabia que foram os amalequitas, né? Mas provavelmente no contexto parece que ele sabia que era eles, né? Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Então, na hora que chegou esse momento difícil, onde ele perdeu praticamente tudo, né? Porque perder a família é perder tudo. Perdeu sua família, Davi e seus soldados, inclusive. Então, quando Davi, por mais que ele é um guerreiro forte, que já tinha derrotado Golias, já tinha feito diversos feitos aqui, já tinha se tornado rei, Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças, porque realmente foi uma pancada muito grande. E aqui fica também uma observação, né?
Estar com Deus não significa que você não vai sentir dor. Você vai sentir dor, né? Mas estando com Deus é diferente. Já já você vai entender. Então não acha que é uma caminhada fácil, porque não é. Vai ter adversidades, vai ter dificuldades, mas com Deus tudo é possível, né? Ó, continuando. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas. Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Então imagina, além dessa situação, os soldados de Davi já estavam querendo apedrejar Davi pelo que aconteceu, né? Então a angústia estava tão grande que eles já estão querendo fazer coisas que não tem nada a ver. Que o Davi tem culpa? O Davi também perdeu, né? Então, todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas, né? Então, praticamente estavam já começando um luto ali, né? Eles perdeu, mas estava tão forte, a dor que parecia tão luto, né? Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, ou seja, o seu Deus. Ou seja, Davi não ficou contando as mágoas, né? Que ele fala, não foi pegar um copo de bebida alcoólica e se acabar, né, na tristeza, na amargura, não é isso. Ele teve seu momento de fraqueza, né, de dor, onde ele chorou, onde ele se angustiou, porém ele se fortaleceu no Senhor, ou seja, ele lembrou que, peraí, Deus está comigo, então eu vou buscar meu Deus, né? Então ele se fortaleceu no Senhor, no seu Deus. Então ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi, né? Ele perguntou ao Senhor, essa parte é muito importante, com toda tristeza, com todo povo, a gente querendo apedrejar ele já. Ele não saiu, ele estava com o exército, ele não saiu a procurar pela força dos seus próprios braços, né? Ele pegou, ele lembrou, né? Ele se fortaleceu em seu Deus, no Senhor, pediu o colete sacerdotal e perguntou ao Senhor: devo perseguir esse bando de invasores e irei alcançá-los? Ou seja, ele estava ali, o exército dele estava tudo ali, estava todo mundo tristes, mas também estavam com sangue nos olhos, né? Com certeza estavam doidos para ir atrás desses caras, né? E se dividir, ir atrás, não sei. Com certeza, pela força do braço, eles queriam procurar, né? Só que Davi, ele quis saber de Deus primeiro. Se ele deveria ir, se ele deveria perseguir. E não ele só saiu e pronto, pela emoção que forte que estava sentindo, não, eu vou atrás e vou conseguir. Não. Ele pediu orientação de Deus ao Senhor. Ele pediu, devo perseguir esse bando de invasores e irei alcançá-los? Então o Senhor respondeu: persiga-os, porque certamente você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Então, agora sim, o Davi, com a palavra do Senhor, achei que até ficando arrepiado, com a palavra do Senhor, com a permissão do Senhor falando, vá, você vai alcançar eles e ainda conseguirá libertar os prisioneiros, ou seja, ele ainda recebeu assim meio que, então tá todo mundo bem, e vamos lá atrás deles, porque o Senhor falou, então o Senhor vai cumprir, então eu posso ir. E aí sim eles foram atrás. E aí tem toda uma história, né? Ainda tem bastante versículo aqui. Eu recomendo muito vocês lerem todo o versículo de Samuel 1, capítulo 30. E o livro, né? Livro de Samuel 1, capítulo 30, né? No início eu esqueci de falar isso.
Mas no final eles conseguem alcançar. Teve toda uma história até chegar lá, então vale a pena você ler. Mas eles conseguiram chegar lá e alcançaram e tomaram e recuperaram sua família. Sua família, seu. Eu acho, se eu não me engano, tem até. Deixa eu até olhar aqui. Deixa eu até ver direito aqui. Se eu não me engano, vamos pular pro finalzinho aqui. Ó, Davi os atacou no versículo 17, né? Capítulo 30, versículo 17. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde. E nenhum deles escapou, com exceção dos 400 jovens que montaram em camelos e fugiram. Davi recuperou tudo o que os amalequitas tinham levado, incluindo as suas duas mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem nenhuma outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. E ainda não só recuperou, olha que quando vem de Deus é incrível. Ele não só recuperou, como ele também tomou todos os rebanhos dos amalequitas e os seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo: Estes são os despojos de Davi. Ou seja, além de recuperar toda a sua família, ele ainda foi restituído e ainda voltou com riquezas, né? Porque animais naquela época valia dinheiro, né? Como se fosse dinheiro de hoje, né? Então, quanto mais rebanhos, quanto mais rico você era, né? Então, para ver que quando Deus te dá uma direção, você não pode ir sem direção. Isso sim. Se ele fosse só pela emoção dele, só pelo que ele estava sentindo ali na hora, que estava com aquela vontade de ir atrás, né? A Bíblia não fala isso, mas eu imagino que sim. Os soldados de Natal até querendo apedrejar eles, então eles deviam estar com aquela vontade. Mas Davi, com sua sabedoria, com a sua e sendo temente a Deus, ele esperou, ele lembrou, não, eu tenho que me fortalecer no meu Senhor, no Senhor, meu Deus, né? E ele faz uma pergunta incrível: devo eu ir atrás dos amalequitas, né? E ainda irei recuperar, né? Irei alcançá-los, né? Então, cara, é isso que você precisa levar para a vida. Qualquer coisa, qualquer decisão, nunca tome sem consultar a Deus. Porque Deus sabe o futuro, Deus sabe o que poderia acontecer lá na frente. E se ele falar não, não vai. É porque é para ser desse jeito. Agora, se ele falar sim, aí você vai. Agora, o que não pode acontecer é você ir sem a direção de Deus, sem Deus ter falado com você. Entendeu? Bom, espero que essa palavra tenha te ajudado de alguma maneira. Deixe aqui nos comentários que eu posso estar orando por você. Tá bom? Que Deus abençoe e que Deus esteja contigo.